Boa noite, crianças. A aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre ligação metálica, tá bom? Alguns aspectos que vocês não viram, com certeza, no primeiro e no segundo ano. A aula de hoje só tem um objetivo, que é entender o porquê que compostos metálicos eles são bons condutores de corrente elétrica. Então, esse é o objetivo da aula. E aí, para falar sobre essa propriedade dos metais, eu vou acabar entrando em um modelo que não é comum de ser tratado no ensino médio, que é o modelo do orbital atômico. Tá? Então, no final dessa aula, eu quero que vocês entendam o porquê que os metais eles conduzem corrente elétrica, mas vocês não têm nenhuma obrigação de reproduzir esse modelo do orbital molecular. Tá? Então, ele vai ser só um caminho para explicar essa condutividade. O primeiro modelo é um modelo que vocês já conhecem, é um modelo que eu tratei até na aula de interações intermoleculares, quando eu fui explicar por que metais são maleáveis e por que compostos iônicos não são maleáveis, que é a teoria que alguns livros chamam de teoria do mar de elétrons, fazendo referência à liberdade que esse elétron tem nesse retículo metálico. Então, o que seria esse modelo? Cada bolinha verde desse modelo, ele é um metal, e cada metal tem os seus elétrons. E como o metal ele tem baixa eletronegatividade, então é natural que esses elétrons não fiquem tão agarrados assim a esses metais. Então o metal ele consegue ser removido com facilidade. O elétron consegue ser removido com facilidade desses metais. Tá? Então esse modelo ele fala isso, mas ainda não é o modelo que a gente quer. O modelo que a gente vai ter que trabalhar para entender perfeitamente essa condutividade elétrica é a teoria do orbital molecular, tá? Que de forma bem simples é o seguinte. Vamos supor que eu tenho um átomo A, que no subnível mais energético ele é 1s. E eu tenho outro átomo A, que o subnível mais energético é 1s. Então fiz a distribuição eletrônica, o subnível mais energético é 1s. Pode ser o hidrogênio, por exemplo. Se eu somar os dois orbitais atômicos do átomo A e do átomo A, a minha molécula vai ficar com quantos orbitais? Com 2 orbitais. Né? Um orbital de um átomo com um orbital do outro átomo, no final, 2 orbitais. Qual é a novidade? Vamos supor que o átomo A só tenha um elétron e o outro átomo também só tenha um elétron. São átomos iguais. Então, esses elétrons vão ocupar apenas esse orbital de menor energia. O orbital de maior energia vai ficar desocupado. Eu posso explicar, por exemplo, como é que eu quebro uma ligação química, fornecendo energia suficiente para remover o elétron de uma região de baixa energia, elevando ele a uma região de alta energia. Tá? Vamos pegar um exemplo que envolve metal. Vamos pegar, por exemplo, o sódio metálico. O sódio metálico, se eu fizer a distribuição eletrônica do sódio metálico, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, o subnível mais energético do sódio é o subnível 3s e tem só um elétron. Então, vamos simular o seguinte. Se eu tenho um átomo de sódio tem um elétron. Então, no final, eu tenho apenas um elétron formando essa matéria com apenas um átomo de sódio, que não existe, né? Para formar uma matéria eu tenho que ter mais de um átomo. Então, eu vou pegar 2 átomos de sódio. 2 átomos de sódio, cada átomo de sódio tem um orbital 3s1, então no final eu tenho 2 orbitais, um de menor energia, um de maior energia, e cada átomo de sódio vai ter um elétron. Então, os 2 átomos de sódio, 2 elétrons. Então, eu vou ter uma região com orbital ocupado e uma região com orbital desocupado. Se eu pegar 3 átomos de sódio, 3 orbitais, 3 elétrons. Se eu pegar 4 átomos de sódio, 4 orbitais, 4 elétrons. Repare, gente,
Por que eu estou colocando apenas 2 elétrons em cada orbital? Olha, quando tinha 3, eu coloquei um elétron no orbital de cima. Porque eu estou misturando o subnível S. E o subnível S só cabe 2 elétrons. Tá? Então, por isso que se eu colocar 4 átomos de sódio, são 4 orbitais, 4 elétrons. Então, vai ficar 2 orbitais preenchidos com elétron e 2 orbitais sem elétrons. 5 átomos de sódio, 5 orbitais, 5 elétrons, e assim vai. Então, se eu pegar N átomos de sódio, eu vou ter N orbitais e eu vou ter N elétrons. Reparem que nessa matéria final, formada por átomos de sódio, eu vou ter uma região ocupada por elétrons e uma região desocupada, onde eu não tenho elétrons. Eu vou chamar essa região ocupada por elétrons de o que a gente já chama, né? O que é o usual, onde tem elétron, na camada de valência. Simplesmente eu vou utilizar o termo banda de valência. Tá? É o termo utilizado para materiais metálicos. E a banda que não tem elétron é a banda que permite a condutividade elétrica do metal. Permite o elétron sair de um orbital e transitar para outros orbitais quando eu forneço uma energia externa. Então, se essa banda é a banda de valência, é a banda onde eu tenho elétron, a banda de cima eu vou chamar de banda de condução. Tá bom? Só falando um pouco mais e fechando tudo em relação a esse átomo de sódio, formando a matéria metal sódio. Se eu falar apenas que eu tenho Na, que é o símbolo do sódio, eu estou me referindo a um átomo de sódio, ao elemento, não à matéria. Como que eu deixo de representar o átomo e começo a representar a matéria? Se eu falar que esse sódio ele existe em algum estado físico, no caso o sódio naturalmente ele é sólido, ou que o NOx dele é igual a zero. Então são as duas formas de representar não um átomo de sódio, mas sim a substância sódio, que vai formar a matéria sódio. O NOx ele é igual a zero porque se eu tenho apenas átomos de sódio, não tem diferença de eletronegatividade. Se não tem diferença de eletronegatividade, nenhum átomo de sódio vai atrair mais elétrons que outros átomos de sódio. Então, na contagem total do somatório de eletronegatividade, ele vai ser nulo. Por isso que eu falo que o Na0 é a matéria formada por átomos de sódio. Tá? Para a gente fechar, eu vou pegar só um outro exemplo. Por exemplo, o átomo de cobre. Se eu fizer toda a distribuição do átomo de cobre, o subnível mais energético é 4s1. Galera, é lógico, se eu for comentar metais que tem um subnível D como subnível mais energético, eu começo a complicar um pouco mais a formação desse orbital atômico. Mas, novamente, não é o objetivo a gente aprender a lidar com orbitais atômicos. É saber que a explicação final passa pelo orbital atômico, tá bom? Então, vamos lá. Átomo de cobre, 4s1. Então, eu iniciei com 2 átomos de cobre, 2 orbitais, 2 elétrons. 3 átomos de cobre, 3 orbitais, 3 elétrons. 4 átomos de cobre, 4 orbitais, 4 elétrons. E assim vai. No final, o que eu vou ter? Eu vou ter uma região habitada por elétrons, que eu vou chamar de banda de valência, e uma região onde eu não tenho elétron, que é a banda de condução, que é o que permite o elétron da banda de valência circular livremente pelo material metálico. Tá bom, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Beijinho. Até a próxima.